eu consegui maratonar, por mais que eu não podia estar maratonando agora, mas eu quis maratonar essa live, esse mangá do Tower of God, o spin-off do Urek Mazino, que são 6 capítulos, tá? Eu fiz um vídeo editado, tem no canal se você quiser dar uma olhada, mas explicando um pouco sobre isso. Eu tinha feito um vídeo menor explicando pra vocês semana passada quando que ia sair esse spin-off, e já saiu, e eu achei que era um capítulo por semana, mas nós temos 6 capítulos, e tipo assim, devo falar pra vocês, como que o anime de Tower of God não foi desse jeito? Vim e abraçar você depois de um tempo de um hiato. E não, meus amigos, não é ainda a quarta temporada. E por causa desse spin-off, eu espero demais que a quarta temporada vai começar com os dois pés na porta. Não é simplesmente o Urek Mazino só, como talvez eu imaginava que seria. Como é que você imagina o spin-off? Tem muita coisa ali. Nós vimos o início de tudo na torre. Nós vimos que a escuridão criou Fantamino para sobrepujar a arrogância daqueles que se diziam a luz e eram muito poderosos. Depois que o Fantamino acabou meio que se contaminando com o que ele conquistou nas batalhas e começou a ser o deus subjugar todos aqueles que estavam na torre e de repente desapareceu. E o Urek Mazino apareceu como uma esperança da luz, mas, tipo assim, ele veio de fora da torre e tava perseguindo o Fantamino. E ele simplesmente quer pegar o Fantamino e cair fora dali. É isso que ele quer. Nós vemos durante esses 6 capítulos que ele menciona pouco isso. Na verdade, ele nem sabe quem é Zahard, galera. É muito louco. Muito louco isso, mas vamos lá. A primeira parte que eu fiz a análise para vocês, eu trouxe bem tintim por tintim o que aconteceu no primeiro capítulo e um pouquinho do segundo, quando o Danzon, né, que nós sabemos que é o primeiro avaliador no campo lá de mata, onde eles tinham 400 players e tinha que abater um ao outro até chegar a 200, número de 200. Nós sabemos que ele foi tipo assim, toma uma advertência lá do superior dele, que era pra ele não se deixar levar por coisas desse tipo. E depois diz pra ele que se fosse pra ele cair mais uma vez na reprovação, como é que eu posso dizer, provocação de um regular qualquer, era pra ele ir lá e finalizar o cara. Por que acredito isso? Rankers têm regras ali dentro da torre e eles não podem simplesmente ir lá e usar o Shinsu, destruir um regular. É antiético, é imoral e simplesmente um regular teoricamente não consegue enfrentar um ranker, quanto mais um high ranker, óbvio, né? Sabe? Só o Orek Mazin pra fazer isso. E o Ban também, né? Atualmente. Mas o que acontece? Além disso, eu acredito que pelo fato dele ter sido ridicularizado ali, outras pessoas terem visto isso, pega mal pro ranker, entendeu? Pega mal para qualquer ranker, porque podem aparecer outras pessoas querendo ridicularizar os rankers. Então, ele deve ter recebido essa ordem do superior dele por causa disso. Mas vamos lá. Depois a gente chega num local onde tem uma avaliadora meio esquisita lá, que usa toda uma roupa lá, aquela moça que lembra um pouquinho o Don Quixote do Flamengo, o estilo dele, né? E um mafiosão. E nesse momento ela usa aquele poder com aquele bode lá, que tem aquele jogo que você tem que fazer assim, né? Tipo, você fica girando, girando e para. Aí você vai e tem que acertar a ordem da mão para você conseguir ganhar a chance, na primeira vez do jogo, caso você não tenha entendido, de fazer isso com os outros jogadores que perderam. Sendo assim, você vai escolher dessa forma os remanescentes do último jogo, né? De 200 caiu para praticamente 20 e poucas pessoas, né? Só com isso daí. E eles iam escolher os outros jogadores, né? Os outros players para isso. Nisso o Urek vai e escolhe o Rohan, né? Confia nele lá e beleza. E tem outra regra também que nós vimos, que se a pessoa que jogou, você conseguiu o seu amigo lá, tá do seu lado agora no mesmo time. Ele pode escolher se vai entrar no time ou se não vai querer não. E com isso o bode vem, pega e devora aqueles que perderem, digamos assim. Foi só dito isso. Foi só dito isso. A princesa de Zahard que tá ali, que a gente ainda não sabe quem que é, tá, galera? Tipo assim, eu acho que ela não é. Eu acho muito difícil ela ser filha do Gustang, tá? Não tem nada a ver. Eu pensei assim, mas acredito que não. Apesar dela estar usando uma espada vermelha que teoricamente era pra ser da Ari, tá? Num databook da Wikipédia da vida, tá dizendo que a Outono Vermelho, se eu não estiver enganado, eu não lembro mais o nome. Outono Vermelho, que é a espada que eu acho que ela estava empunhando ali, a menos que seja uma espada aleatória, porque não pode ser, de certa forma, não é porque ela estava empunhando a espada que era uma série de 13 meses, não, tá? É porque tem uma espada vermelha chamada Outono Vermelha,
Porém, aquela ali pode ser simplesmente uma arma de ignição. E acabou. Então, enfim. Nessa parte, ela nem teve tanta importância, não mostraram tanto, só no começo da primeira avaliação. Depois dessa parte, ela vai e joga com o Urek, ganha, eles dão tudo certo, mas o Urek não quer entrar pro modo dela, e ela simplesmente é jogada pro bot, todo mundo fica meio que pasmo ali, e eu acredito fielmente que mudaram a regra por causa dela. Lembra que, do mesmo jeito que depois nós vimos que ela é introduzida com mais dois players que dentro do bot se enfrentaram, o avaliador ali disse para ela, não, foi uma regra que a gente tinha feito para simplesmente criar mais um grupo, né? Que de toda essa ladainha toda aí, acabou saindo 10 times. Mas eu acredito que pelo fato dela ser princesa de Zahard, eles mexeram os pauzinhos ali, porque, pô, ela é filha de Zahard. Não ia deixar ela sair fora desse jeito, entendeu? Eu tenho certeza disso. Nessa parte, tudo bem, o Urek mostra um interesse sobre o garoto Lu, mas acaba não conseguindo recrutar ele porque a menina da Lopobia acaba trazendo ele pra si e ele também confia muito nela, né? Ela ganha uma afeição. Ele, o Lu, garoto Lu, ganhou uma afeição por essa garota e então decidiu acabar indo pro lado dela. Mas, enfim, esse garoto traz um mistério. O Urek fica interessado nesse Lu, diz que ele tem um cheiro de sal, alguma coisa assim. O que quer dizer sal? Será que é da onde o Urek veio? Será que ele também é um irregular? E outra também, ele menciona um local que eu até tive que anotar aqui para não esquecer para falar para vocês, mas nós temos mais um lugar para ficar meio que lugar é esse? Além dos outros lugares, né? Tipo assim, o Lixão Vermelho, o Distrito Vermelho, da Luz Vermelha. Agora nós temos mais um que seria como se fosse uma montanha que nós vimos numa rua desenhado. E é dito que ele é a aldeia dos remanescentes. A aldeia de remanescente? Como assim? Sarjeta dos remanescentes, né? Na verdade ele menciona que veio de lá. É meio triste de certa forma, talvez seja um local onde as pessoas são isoladas, não sei que possa ser, ainda né, é prematuro demais para a gente teorizar. E também diz também que é a aldeia, tipo assim, quer dizer, a sarjeta dos... A sarjeta dos suzeranos, desculpa, ele fala sarjeta dos suzeranos, a aldeia dos remanescentes abandonados por Deus. Que diabo é isso? Que lugar é esse? Será que tem mais pessoas estranhas ali? Será que tem a ver com as luzes de fora da torre? Bom, aí a gente vai ter que especular muito, galera, mas o Urek Mazino tá aí para resolver essa parada para nós. Muitas famílias estão ali, o Urek acaba conseguindo outra pessoa que sobrou ali para entrar no time dele, que é um garoto cabeludo, que talvez pode ser de uma família de espadachins, não sei. Apesar de que ele é portador da onda, ele acabou sendo controlador de ondas ali no próximo teste que nós vimos, que é aquilo que sempre explicam, é muito parecido com o começo de Tower of God, em que o Ban e o Gol vão para essas partes. Nós já sabemos que daqui a pouco a gente vai ter o jogo da coroa, que vai ser mais para frente depois do capítulo 7 e 8. E eles vão ter aquele treinamento para saber em que ordem eles são. Claro, o Urek Mazino é um pescador e vai para treinar com o Danzon, né? Tinha aquele carinha meio ridículo, cabeludo. Danzon. Caramba, mano. Enfim, nessa parte a gente vê que o Urek se mostra, tem a chance de enfrentar ele naquele meio estilo de summon, né, de jogar o cara pro lado. Ele se mostra muito mais forte que ele, quer ver esse poder que ele tinha visto com o Danzon lá no começo do teste, que é o Shinsu em si. Lembrando vocês, o Urek não sabe, não entende isso ainda. Ele nem sabia sobre o rei Zahard, ele nem sabia sobre as princesas de Zahard. É engraçado isso dele, né? O jeito que ele é simples e ele faz o que ele quer. Tanto quando ele ajudou a garota que tinha machucado a perna naquele teste. É, e, tipo assim, o avaliador não tava nem aí pra ela. Mandou ela se levantar e se virar e não mostrar fraqueza. O Urek foi lá e ajudou ela, né? E se mostrou muito interessado. E provavelmente esse Danzão vai vir de arrasta daí pra frente, galera. E muito louco. Trouxe muita coisa esse capítulo, sabe? Deixa nos comentários o que você achou de dúvida, alguma coisa sobre isso. Os avaliadores também. Aquele cachorro lá que tava falando que é um Bakersville. Eu não sei se é só uma pontada do CU querendo dar, sei lá, talvez uma homenagem, talvez. Tem um mangá também com uma família Bakersville muito famosa que eu estou lendo, que é o Retorno do Cão de Caça dos Bakersville. Então é muito legal, tá? Tá no capítulo 110, é bacana também. E teoricamente é uma família que usa o nome em suas facções, dentro das facções, nome de animais, entendeu? Precisamente os cachorros. E são espadachins natos, tá? Só uma referência aqui para vocês do Bakersville, que é um dos avaliadores. Tem uma garota ali que é a portadora da lança, que explica para os portadores da lança sobre
esse exame aí. E ela lembra, talvez pela feição dela, o cabelo branco pode ser da família Arehon, não sei. Apesar de serem bons espadachins, né? Mas não quer dizer que todo mundo da família vai ser só espadachim. E outra coisa interessante também é que falando sobre pescador, controlador da onda, lanceiro do time, é mencionado que existem outras categorias. Eu realmente, deixe nos comentários se já teve isso no manhwa, no mangá, mas eu não lembro em lugar nenhum nas 3 temporadas falar que existem outras posições, precisamente, porque eu só ouvia falar das 5. Falavam que eram as 5 principais, né? Não diziam que eram as únicas, mas eu acho que é a primeira vez que eu ouço falar que existem outras posições, mas as principais sempre são essas 5, né? Então, achei interessante isso também, que é introduzido aí. Que mais que eu posso falar pra vocês desses capítulos? 6 capítulos até foi pouco, tá? Muito bacana a gente ver o crescimento do Rex, os personagens. Uma outra referência legal da primeira temporada, eu me senti vendo o Tower of God de novo nessa parte, porque a gente lembra dos exames, a transição, a menina lá, como é que fala? A Princesa Zahard, ela voltando toda encapuzada, disfarçada entre eles, assim como aconteceu com alguns personagens na primeira temporada, que é a Rachel, precisamente com aquele guerreiro que protegia ela, grandão, juntamente com o amor da vida do Bunny, digamos assim, tava ali no meio, com esse capuz escondido ali no meio, e iam ser introduzidas é, dentro do jogo da coroa. Vocês lembram disso, né? E outra coisa também de referência é que saindo ali da base e entrando naquele tipo dirigível, aquela embarcação grande para poder fazer estes exames, eu lembrei um pouquinho de outro anime também. Gon e Killua, quando estava fazendo o exame Hunter, que entraram naquele dirigível do Netero. Achei muito legal isso. Quer dizer, se deslocaram, fizeram os exames lá, depois desceram em outro local. Lembrei um pouco isso, sabe? E também a questão dos tickets do Saga do Trem Infernal, que é uma saga que, se for ter uma terceira temporada animada, vai ir para esse lado do Tower of God. E é aqui no canal, se inscreve aí que eu tô trazendo de novo um pouquinho sobre esses capítulos do Manhwa, tá? Que o pessoal pediu para mim estar trazendo uma análise sobre os episódios, como que seria depois quando o anime acabou, e eu tô trazendo aos poucos para vocês. Assim que possível, eu vou trazer mais capítulos. Estou pensando até trazer um pouco mais, um resumão grande assim, para passar logo de uma vez, e a gente já tá cru na história quando chegar a 4ª temporada, se der tempo. Porque o Seo não disse quantos spin-offs ele vai fazer, se ele vai continuar trazendo spin-offs enquanto traz a 4ª temporada. A gente não sabe disso, entendeu? Então é muito louco. Mas me lembrou sim, esses tickets que eles estão usando dentro dessa embarcação vão ter de estar com eles até a meia-noite para garantir que eles estão ali dentro. E assim como o começo da saga do Trem Infernal, que você tinha que garantir tickets para poder entrar lá dentro, não vou ficar falando muito de ticket hoje não, tá? Pessoas podem roubar eles. Assim como existe essa regra para aqueles que foram devorados pelo bode, tem a chance de se enfrentarem lá até a morte, digamos assim. Fizeram uma equipe de 3 e esses 3 vão ter que roubar tickets para continuar dentro desse teste. E a princesa vai para cima do Urek. Ela é doida, né? Ela não tem noção com quem que ela tá mexendo. O Urek não vai perder esse ticket nem a pau. Bom, outra coisa que eu queria falar com vocês. Cruzeiro, explicação sobre as promoções de dados em Londres. Bacana. Exame. Baskerville. Então era isso que eu queria falar com vocês, pessoal. Esses 6 capítulos, desde o primeiro até o sexto, para mim foi muito rápido, foi muito legal, foi muito informativo e ao mesmo tempo abre. Tudo bem, vai abrir algumas dúvidas sempre sobre as famílias que estão ali, sobre os respectivos avaliadores que estão ali. Aquele, em princípio, que é o principal, que usa aquela máscara, não tem como, né, você não lembrar do Traumery. Tipo assim, não é o Traumery, talvez seja da família dele, mas a máscara em si, daquele jeito lá, me lembra um pouco o Traumery. Não sei se o fez de propósito isso pra gente, entendeu? Porque toda vez que eu olho pra ele, eu lembro do Traumery, que o personagem já foi de arrasta, então fica uma coisa interessante. Mas eu falei, já falei demais, tá tarde, alguns de vocês vão ver isso pela manhã. Bom dia pra você. Boa noite, boa madrugada você que tá aqui assistindo eu. E espero que vocês tenham gostado, assim como eu, desses capítulos. Depois eu acho que eu vou fazer um vídeo mais editado. Eu sei que vocês gostam de vídeo editado, mas pra mim fazer live rápido assim tá sendo um pouco mais fácil.
atualmente. Porque também se eu ficar editando muito, vocês sabem que eu tive uma operação aqui, eu troquei um Sharingan, né? Agora tem um Sharingan Mangekyou, o Sharingan Supremo. E eu ainda estou evitando ficar editando muito. Por isso que os vídeos do canal têm diminuído um pouco a qualidade de edição. E por isso que tem menos edições que eu estou colocando, tá? Assim que possível, 100% saudável, eu vou estar trazendo e vou melhorar a qualidade do canal para vocês, que vocês merecem também, beleza? Assim como vídeo de outras coisas. Mas deixa nos comentários aí, você tá curtindo essa história, trazendo muitas coisas do mundo de Tower of God em si, não só do personagem Urek Mazino, mas claro, ele é o destaque, é um personagem que eu gosto muito. Algumas pessoas dizem que acham que, respondendo alguns comentários de pessoas que estão comentando aqui, que acham que o Urek vai ser um personagem vilão e ele vai enfrentar o Ban, porque nós não sabemos a motivação dele. A única coisa que a gente sabe é que ele quer sair da torre e quer pegar o Phantamino e levar embora. Só isso. E provavelmente, se o Ban estiver no caminho dele, vai acontecer uma briga entre eles, talvez. Eu, particularmente, acho que não. Posso estar errado, mas a minha teoria é que o Urek vê o Ban e, tipo assim, simpatiza com ele, assim como ele está simpatizando com esse garotinho Lu aí, que ele está vendo nessa avaliação. E provavelmente ele vai, talvez indiretamente, ajudar o Ban em alguma coisa, ou simplesmente tem o caminho dele, entendeu? Ele tem a rota do que ele quer fazer. O Ban não. O Ban é um garoto que ele quer proteger os amigos dele, ele quer ganhar mais poder para isso. Provavelmente ele vai colaborar com o Vi dentro dele para ganhar mais poder, tá? Porque ele quer proteger os amigos dele a qualquer custo, mas infelizmente ele sempre tem que andar conforme a música de quem tá com uma coleira em algum amigo dele. Infelizmente, entendeu? Infelizmente é um negócio que se repete na obra, mas não acho ruim. Porque toda obra tem alguma coisinha ali que acontece um pouquinho de igual sempre, entendeu? E infelizmente, por mais que o Ban sempre tenha os amigos como reféns, é fato, enfrentar as 10 grandes famílias não é fácil, gente. Não é algo simples de se fazer. Ele simplesmente peitou os dois ali, o Gustavo e o Traumerei, quando ele estava desacordado e quem estava na verdade enfrentando era o passado, o pai dele, né, digamos assim, o Vi. Não diretamente ele. Era o Vi usando o corpo dele, nem 100% do poder dele. Convenhamos. Agora, sinceramente, com relação ao spin-off, eu estou muito animado com o que vai acontecer da spin-off do Wagner, com o que vai acontecer spin-off do White, explicando o passado de ascensão dele, entendeu? As princesas de Zahard, cara, vai abranger, expandir o universo de Tower of God de forma inimaginável. Eu estou muito animado. A qualidade do mangá, vocês podem ver que ele estava atrás de gente para desenhar. A qualidade está muito louca. Você vê os traços na roupa da avaliadora de lança lá. Tem uns detalhes no vestido verde dela. Muito lindo. O cenário também tem detalhes muito bacana. Tudo bem que muitos é feito por computação gráfica, mas não importa. Tá bem trabalhado, então com cuidado muito louco. É um cuidado diferente com relação a vários outros manhwas, tá? Se você pode pegar vários manhwas que tem aí, tem a diferença dos detalhes nítidos que ele coloca nas cenas. Não só leem os balões, pega ali a cena, volta no mangá desde o começo, vai vendo os detalhes que eles estão colocando. Poxa, a luta ali onde o tem Shinsu no chão e o Danzou, né? Danzou é o nome dele, e o Urek se lutam meio estilo sumo ali, é muito louco, mano. O detalhe do chão da água assim e do Shinsu é top demais. Não tem nem o que falar. Imagina a hora que tiver as outras lutas com cenas. Bom, sei lá, as Shinyus da vida lá, aquelas criaturas gigantes. Sem falar que o examinador do andar já viu ali que o Urek e o Danzou vão fazer um acordo para se enfrentar durante o jogo da coroa. Cara, isso vai ser muito louco. Muito louco mesmo. Bom, falei demais, a live já tá muito grandinha aí. Amanhã eu talvez vou trazer mais uma live para conversar com vocês. Eu vou tentar pegar alguns pontos legais dessa história. E uma outra coisa que eu queria falar para com vocês é que antes do Urek enfrentar o Danzou ali, naquele luta de sumô, ele conversou com um rapazinho todo engomadinho ali. Acho que eu não lembro se ele falou o nome dele, mas ele falou que tem alergia a fazer teste, né? Cara, aquele garoto parece muito aquele que vai ser meio que um braço direito na Waiken Song, que é a organização que o Urek vai fundar lá no futuro da torre. Tipo, foi muito louco isso. Top demais. Beleza? Bom, eu finalizo a live com essa dica pra vocês. Vem me falar o que você gostou, qual ponto que você achou legal, qual dos personagens mais te cativou. Se é algum da grande família que apareceu, se é os avaliadores, algum chamam mais atenção que o outro, ou se o finalzinho do segundo capítulo que aparece pessoas lá longe, tinha um garotinho fazendo um poder estilo Rasengan que derrotou um garoto também correndo. É interessante, quem são aquelas pessoas?
Será que são líderes poderosos? Um ali é muito cabeludo que parecia da família Aren-Ron. Tô chutando, tá? Não sei se é. Silhueta é silhueta. Forte abraço, pessoal. Tamo junto até depois do fim. Muito bom, cara.